Talvez eu já tenha falado isso, mas eu quero falar nesse momento. Acho oportuno. Trabalhei em vários lugares antes de vir para cá, e um desses lugares, e eu tive um patrão que ele me deu, por um período de tempo, poderes. Ele me deu condições de administrar no lugar dele. Essa procuração eu podia admitir pessoas, eu poderia demitir, poderia alterar salários, eu poderia assinar cheques, eu poderia fazer pagamentos, eu poderia comprar, eu poderia vender nessa procuração. Então até aí, isso é comum, né? A gente tem uma procuração para esse sentido, né? Mas nessa época em que eu tive essa procuração que ele passou, ele ganhou a ação de uma grande empresa, e essa ação na época era em torno de, eu não me lembro se era 5 a 6 milhões de reais na época. Na época o real, ele tinha o mesmo valor do dólar, então seria em torno de 5 a 6 milhões de dólares. E eu fui verificar qual é o valor no dia de hoje, conforme está o dólar hoje. Hoje seria em torno de 30 milhões de reais em valores atuais. Era muito dinheiro. Eu tinha procuração, inclusive, que esse dinheiro estava no banco. Esse dinheiro estava ali à minha disposição. Eu fiz ali umas contas, o que poderia comprar com esse dinheiro, né? Hoje o carro mais barato popular no mercado, ele está custando R$ 65.590. É o carro mais barato, novo. Daria para comprar com esse valor 457 Gols. É muito carro, né? E a pergunta que eu quero deixar nesse momento é: o meu patrão confiava em mim ou eu merecia a confiança dele? Ele tinha que acreditar. Onde estava o mau peso? Ele acreditar em mim ou eu que merecia o crédito? E a palavra que eu quero compartilhar está no livro de Mateus, capítulo 25, verso 14 até o 30. É uma parábola que Jesus conta. Este diálogo e esta parábola que Jesus está compartilhando com os discípulos, ela está naquela parte onde Jesus fala da grande tribulação. Começa desde o capítulo 24, Jesus falando do que aconteceria quando tivesse o fim, o início do fim. E no decorrer ali do capítulo 25, ele começa a falar de algumas parábolas, inclusive fala das 10 virgens, é o que antecede a essa parábola aqui, do homem que deu alguns talentos, algum dinheiro para os seus servos. Nesse dia, o reino de Deus poderá ser comparado a um homem que precisou fazer uma viagem e, chamando 3 servos seus, os colocou para tomar conta dos seus bens. A um ele deu 5.000 moedas de prata, a outro ele deu 2.000 e a outro 1.000. A cada um deu de acordo com a sua própria capacidade, e então partiu. Verso 16: o servo que tinha recebido as 5.000 moedas de prata saiu imediatamente e, investindo aquele dinheiro, ganhou outras 5.000 moedas de prata. A mesma coisa aconteceu com o segundo servo. Ele investiu as 2.000 moedas de prata e conseguiu outras 2.000. O terceiro, porém, saindo, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O servo que tinha recebido 5.000 moedas de prata se aproximou do seu senhor e, entregando-lhe as outras 5.000 moedas, lhe disse: o senhor me deu 5.000 moedas de prata para tomar conta, aqui estão outras 5.000 que ganhei. O senhor então lhe disse: muito bem, você é um servo bom e fiel. Como você me foi fiel no pouco, eu vou colocá-lo para tomar conta de muitas coisas. Venha participar da minha alegria. O servo que tinha recebido 2.000 moedas de prata se aproximou do senhor e lhe disse: o senhor me deu 2.000 moedas de prata para tomar conta, aqui estão outras 2.000 moedas que ganhei. O senhor então lhe disse: muito bem,
você é um servo bom e fiel. Como você me foi fiel no pouco, eu vou colocá-lo para tomar conta de muitas coisas. Venha e alegre-se comigo." Finalmente, aquele que tinha recebido 1000 moedas de prata se aproximou do seu senhor e lhe disse: "Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe em campo que não plantou e que ajunta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro num buraco na terra. Aqui está o seu dinheiro." O senhor, porém, lhe disse: "Você é um servo mau e preguiçoso. Não foi você mesmo que disse que colho em campo que não plantei e que ajunto onde não semeei? A sua obrigação, portanto, era ter depositado o meu dinheiro no banco, para que eu, quando voltasse, o recebesse com juros. Tirem dele as 1000 moedas de prata e deem-nas aos que já têm 10. Pois aquele que tem receberá ainda mais e terá muito mais do que realmente precisa. Mas aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, joguem-no para fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes." O que o Senhor fez? Seja, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e colocou nas mãos do servo e disse: "Tomem conta." De que forma eu vou tomar conta? Protegendo? Desvalorizando? Gastando? Porque na verdade, uma pessoa como aquele homem, quando ele deixou de investir, aquele dinheiro estava sendo gasto, ele estava desvalorizando. Talvez num dia como hoje ele desvaloriza. Aquele homem era generoso, ele confiou aos seus servos várias quantias, então ele era generoso. Generoso é aquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefícios de outros. Então esse é o generoso. Eu contei anteriormente a forma que eu trabalhava, com que eu trabalhava. O meu patrão, ele confiou aquilo. Um dia chegou e falou: "Olha o que eu tenho colocado nas suas mãos." Ele falou para mim: "Você tem muita autoridade com esse documento." Aí eu falei assim: é uma autoridade que o Senhor me deu, mas eu tenho que saber usar essa autoridade. Essa autoridade está restrita ao que o documento diz que eu faço. Se eu tivesse um propósito diferente, eu faria algo diferente. Uma vez que ele me deu poderes, eu poderia fazer qualquer coisa. Eu tinha a autorização de mexer com aquele valor, eu tinha poderes para isso. Lá não estava restrito, que o dinheiro era dele, então eu tinha poderes para movimentar o dinheiro. Então, cada um de nós temos o direito, temos condições de movimentar aquilo que é colocado em nossas mãos. Era um exagero de bondade, da bondade do homem que viajou para o estrangeiro. Presente que é dado por Deus para uma pessoa, ele está, uma delas é a nossa vida, o nosso tempo, como nós utilizamos o nosso tempo, as nossas finanças. A Nilza orou pelas finanças, as nossas finanças sob a minha responsabilidade. O que eu faço com elas? De que forma eu utilizo as minhas finanças? Eu utilizo em proveito da minha casa, da minha família e para o reino de Deus. Davi, ele chegou, como a Nilza falou, ele chegou: "Eu não posso de maneira alguma fazer algo que não me custe nada, apresentar algo ao Senhor que não me custe nada. Tem que me custar, tem que gastar o meu tempo, eu tenho que usar as minhas habilidades para desenvolver, para que se multiplique." As finanças sob minha responsabilidade, a minha mente totalmente cativa ao Senhor. Como utilizar a minha mente, como utilizar os meus atos para o benefício do reino de Deus, como fazer, quem eu sou para o Senhor. A minha vontade tem que ser uma vontade alinhada com os planos de Deus. O Senhor, querido, com essa passagem, Ele quer que experimentemos a alegria de usar os nossos talentos para contribuir de formas significativas e únicas no reino de Deus. Então Ele quer que cada um de nós venhamos experimentar a alegria de usar cada um de nossos talentos para que haja mudança no reino de Deus, de tal forma que signifique, de tal forma que a gente mude o ambiente em que vivemos. Nós viemos mudar a nossa geração, nossa casa, que muitas vezes passa por problemas, e nós apenas dizemos: "Senhor, seria tão bom que aqueles pudessem estar louvando a Deus. Seria maravilhoso que aquelas pessoas em quem eu oro pudessem estar aqui dizendo obrigado, meu Deus." Mas, queridos, os nossos talentos numa hora como essa é orar,
é se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu nada sei, nada posso e nada sei fazer nessa área. Então essa área é onde nós pedimos que o Senhor interceda por nós, onde o Senhor entre com providência. Nós liberamos palavra que Ele coloca no nosso coração, querido, para a gente mudar o ambiente daquela pessoa. Jesus usa essa história para nos perguntar: o que estamos fazendo com os nossos talentos que Ele nos entregou para cuidar? De que forma estamos fazendo com que ele se multiplique, com que ele se torne valioso e que ao ser abordado por Ele a gente apresente: aqui está aquele que o Senhor me deu e aqueles outros que consegui angariar, como diz algumas versões. Estamos apenas sentados sem fazer nada, como o último servo que, pelo medo de fazer coisas erradas, pelo medo de errar, é preferível não fazer nada. Isso é o medo, é o nosso medo. Muitas vezes, por ter medo de errar, por ter medo de fazer alguma coisa, resolvemos não fazer e deixar que apareça alguém e que faça o que é preciso. Ou estamos investindo como fizeram os primeiros servos, fazendo acontecer. Preferir a conveniência e a tranquilidade de uma aparente isenção de responsabilidade. Se isentar da minha responsabilidade, se isentar daquilo que eu tenho que fazer, mesmo que eu não saiba fazer. O último servo, querido, nós podemos reparar uma coisa nele. Você sabe por que ele não fez nada? A própria palavra diz por que ele não fez nada. Ele esperava o pior resultado. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer, e nem vou procurar alguém que saiba fazer para que me ajude como fazer. Talvez ele tenha pensado em várias coisas. Aqui está apenas dito que ele tinha medo do resultado. Ele tinha medo da resposta do seu patrão, do seu senhor. Por isso ele não fez. Então essa foi a atitude dele. Ele não foi repreendido, querido, porque ele falhou. Você pode observar, o homem não disse: olha, você falhou. Ele foi repreendido porque não tentou. Ele não tentou colocar no banco, ele não tentou perguntar para o que recebeu 2, e perguntou: de que forma você conseguiu fazer com que esses talentos, essa prata, esse dinheiro se multiplicar? Como você fez? Você pode me ajudar, já que você conseguiu? Não. Por ele conhecer o seu Senhor, ele disse: eu que sou inteligente, eu vou esconder, eu vou guardar até que ele volte, eu devolvo ali perfeitamente do jeito que ele me entregou. Está aqui, nenhuma nota faltando, mas nesse caso nenhuma prata faltando, está aqui. Não deixar que o temor do fracasso nos impeça de usar os nossos talentos. Qual é o meu talento? Por que eu tenho que ter medo de não usar? Temer o fracasso temer o fracasso de não saber usar os talentos que Deus tem nos dado em favor do reino dele. Não podemos temer. No livro de Tiago, capítulo 4, 17, está escrito: portanto, todo aquele que conhece o bem que deve ser feito e não o faz, ele está pecando. Quando cremos no melhor de Deus, saímos com disposição e alegria para usar os talentos que Ele nos encarregou para o bem do seu reino. Crer que o melhor de Deus vai dispor a alegria no nosso coração para usar os talentos que Ele nos deu, cada um deles. Não devemos temer fracassos momentâneos, porque sabemos que Deus é bom e tem projetos bons para nós. Se aquele servo tivesse feito um investimento, e por menor que tenha sido o investimento que ele iria fazer, e conseguisse juros, como o próprio Senhor disse, ele não iria repreender: olha, você não conseguiu dobrar esse talento, mas o que você fez está correto, está aqui o meu dinheiro mais os juros. A contribuição que podemos fazer para o reino é única e não pode ser feita por outra pessoa. Então, o meu talento, aquela procuração que eu tinha, ela estava com o meu nome. Eu não poderia dizer: olha, tem uma procuração aqui, eu vou dar para você, você pode fazer muita coisa com ela. Não tem o nome daquela pessoa ali. A contribuição que nós podemos fazer no reino, ela só pode ser feita por mim. O que está destinado para que eu faça, só eu posso fazer, o outro não pode fazer. Usar os talentos que Deus nos deu no nível máximo de nossa habilidade, para a glória de Deus e para o bem dos outros. Os nossos talentos e aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos fazer, é para a glória de Deus e de outras pessoas. O que nós estamos esperando?
Nós não podemos esperar mais nenhum momento. Qual o tempo certo de fazer o que é certo? O tempo certo de fazer a coisa certa é hoje, é agora. A parábola, querido, a parábola ela não é a exaltação da eficiência do homem. Aqui não está exaltando o primeiro servo, nem o segundo servo, e nem do mérito do primeiro servo, nem do mérito do segundo servo. Não é isso que a parábola está fazendo, está dizendo, não é dessa forma. Você se destaca porque você é eficiente, você se destaca porque você tem méritos. Aí, a parábola não é uma exaltação à eficiência, nem méritos, ou seja, merecer ou ter. Nós não merecemos, querido, o talento que foi colocado diante de nós, mas o Senhor colocou o talento. Ele é generoso, Ele é bom, Ele deu porque Ele sabe que nós podemos fazer, mas também podemos não escolher, querido, não fazer. Eu olho para a nossa igreja, eu fico pensando, Senhor, como vai ser da nossa igreja? Será que a nossa igreja ela vai acontecer o que muitos ousaram falar por aí? Muitos falaram e muitos disseram, essa igreja não fechou, essa igreja não está fechando. Então há uma palavra de descrédito sobre essa igreja, sobre as pessoas aqui. São palavras que não são vindas de Deus, querido. São palavras que o homem tem se deixado usar, as mulheres têm se deixado usar para que se propague isso. E muitas pessoas às vezes perguntam, mas aquela igreja não fechou? Ela ainda funciona? Então são coisas assim que a gente nos coloca na situação desse servo aqui. Senhor, e o talento que o Senhor me deu? Eu ainda quero fazer com que ele faça diferença. Eu não tenho eficiência, eu não tenho mérito para o talento que o Senhor colocou na minha vida, mas o Senhor escolheu confiar em mim. Querido, o Senhor escolheu confiar em você. Ele escolheu usar você onde você está. A parábola não é, em nenhum momento, fazer uma declaração de eficiência nem méritos, mas ela é uma provocação à igreja. Ela provoca os ouvintes daquela parábola. Ela provoca ali os discípulos, quando eles assumiram o lugar deles ali na igreja. Falou assim, olha, não se contente somente com aquilo que você faz. Não se contente só com o que está disposto para que você faça. Esse último servo que nos mostra que ele era servo como os outros. Queridos, o Senhor fala que João era um homem comum. João Batista era um homem comum, Elias era um homem comum, Moisés era um homem comum. Então aquele servo era como aqueles outros dois, mas ele se tornou improdutivo. Ele tinha as mesmas condições, ele tinha o mesmo alimento, ele tinha o mesmo tempo de trabalho, ele estava debaixo de um patrão, recebia as mesmas condições, e ali ele escolheu ser improdutivo, ele escolheu um meio de não fazer nada, com medo dos novos desafios e das mudanças que acontecem, com medo do novo, com medo do que pode acontecer. O que mais de ruim pode acontecer, queridos, com a gente aqui? Ao contrário, é a obediência à palavra do Senhor que nos empurra na direção de novas fronteiras. Então, queridos, é a obediência à palavra do Senhor. Eu orei aqui nesse momento hoje, Senhor, que a gente, ao ouvir a Tua palavra, a gente compreenda, assim, entenda o que ela quer nos dizer. Está falando comigo? E o que eu faço depois de ouvir essa direção? Obedecer a palavra. E ela vai nos empurrar para onde? Novas fronteiras, novos lugares, nova mudança do que eu já faço. Não fazer mais o que eu faço sempre, eu faço a mesma coisa todos os dias, então eu vou resolver fazer algo diferente. Eu não vou apenas enterrar os meus talentos, eu vou procurar um banco, eu vou procurar alguém que está fazendo com que se multiplique. Vamos orar, querido, para que o Senhor nos ajude a multiplicar nossos talentos, ou usá-los de forma eficiente, aplicar os talentos dele no reino dele. Eu queria fazer esse convite com vocês, queria orar com vocês a esse respeito, orar para que o Senhor nos ajude a aplicar o nosso talento de forma correta, aplicar o nosso dom de forma correta. Volto a dizer, nós não merecemos o que o Senhor nos deu, mas Ele nos entregou para que a gente faça, porque o Senhor faz um paralelo, quando aquele homem foi para um reino distante, ele foi, passou-se um tempo e ele voltou, ajustou contas, ele ajustou contas com cada um dos servos, todos tiveram o tempo oportuno. A nossa oportunidade ainda é atual e nós podemos fazer uso dela. Cada um se levantasse. Eu vou descer aqui também para a gente orar junto, para a gente declarar